Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente para dar sequência à nossa série de devocionais e hoje nós abordaremos o Salmo 4. Diz assim o Salmo 4: Salmo de Davi ao mestre de canto com um instrumento de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Irmãos, esse salmo guarda algumas questões bem próximas do Salmo 3. Tanto que alguns comentaristas entendem, que eles têm até o mesmo contexto histórico. Existem alguns comentaristas que entendem que o Salmo 4 é também um salmo que retrata o momento em que Davi fugia de Absalão. Para aqueles que pensam assim, essa parte do versículo 2 é como se Davi estivesse refletindo sobre aquilo que os homens estavam falando mal dele, lá junto com Absalão. Essa parte que diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? É como se Davi, no seu acampamento à noite, antes de dormir, ele conversando ali e orando junto com o seu próprio exército, os seus aliados, e ele então estivesse refletindo sobre aquilo que as pessoas que estavam unidas a Absalão estavam falando dele. E que logo na sequência, então, após refletir sobre isso, no versículo 4 e 5, ele se direcionasse ao próprio povo dele, dizendo: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então essa seria uma das questões que aproximariam, ou que aproximam o Salmo 4 do Salmo 3, para muitos comentaristas. A outra questão é que os dois salmos, eles fazem menção a um momento, mais tarde, à noite. O Salmo 3 fala de quando conseguir dormir, ou seja, deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ele deita e dorme, ele consegue dormir com tranquilidade, porque ele sabe que a providência do Senhor é quem garante a vida dele. Está aí no Salmo 3, versículo 5. E o Salmo 4 também fala a respeito disso, fala sobre sossegar a cabeça no travesseiro, e fala também de em paz me deito e logo pego no sono. Então, por causa disso, alguns entendem que esses dois salmos, eles refletem um momento histórico em comum, que seria aquele momento em que Davi fugia de Absalão. Mas o fato é que, independente de ser esse mesmo o contexto histórico do Salmo 4, ele aponta para um contexto também de desconforto. Ainda que alguns tenham dificuldade em concordar que é o mesmo contexto do Salmo 3, que é o contexto em que Davi fugia de Absalão, as palavras do Salmo refletem, de fato, o conhecimento, a reflexão, o pensamento, a ponderação de Davi sobre uma possível oposição, porque há que os homens, que transformam a glória dele em vexame, há que alguns, que vivem como se não houvesse verdade absoluta, como se não se pudesse conhecer o bem, conforme está aqui no versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? E o que a gente aprende com Davi nesse contexto aqui? Vivendo essa realidade que nós acabamos de mencionar. Nós aprendemos algumas coisas com Davi. E se você está passando momentos difíceis aí, momentos de oposição, ou de calúnia, de difamação, de injúria,
extremamente desconfortável, a gente vai encontrar aqui algumas lições que te serão muito úteis para que você exercite a tua piedade, a tua espiritualidade de forma saudável. E a primeira coisa aqui é que Davi vai nos apresentar a necessidade da gente levar as nossas questões diante de Deus. Vai falar sobre oração. Olha o que aparece aqui. Responde-me, versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi ora. Nesse momento, o que Davi faz? Ora. E a gente precisa aprender isso com ele. É muito comum, em momentos parecidos com esse do Salmo, nós optarmos por falar, reclamar, murmurar e orarmos pouco. E não é um equívoco da nossa parte nós conversarmos com as pessoas a respeito das nossas angústias e aflições. Não. É até salutar, é até bom, desde que conversemos com pessoas que são maduras na fé. E que, ao final, né, depois de ouvir os nossos desabafos, as nossas angústias, depois que colocarmos para fora aquilo que está nos angustiando, tais pessoas maduras na fé vão nos conduzir para o lugar certo, né? Vão nos direcionar para o lugar certo. E o lugar certo é aos pés do Senhor em oração. Então não há nada de errado quando a gente compartilha aquilo que está nos apertando o coração com irmãos e irmãs que são maduras na fé. O que é errado é quando essas conversas, né, esse compartilhamento, ele não vai desembocar na oração. Ele não vai nos conduzir ao momento de fato apresentarmos ao Senhor. Então a primeira coisa é oração. Temos que aprender a orar, a levar ao Senhor aquilo que está nos afligindo. A segunda coisa é que Davi vai falar aqui sobre confiar. Olha o que ele diz no versículo 6. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ele não apenas ora, mas ele está ensinando também que é necessário que confiemos. E a confiança é quando a gente verdadeiramente reconhece a providência de Deus sobre a nossa vida. E a providência não significa que Deus fará tudo o que a gente quer, mas significa que Deus está ativo, atuando, operando para a glória dele. E podemos confiar, porque a vontade dela é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja confortável para nós, ainda que não seja aquilo que a gente deseja. Mas se é aquilo que Deus quer, se é aquilo que vai glorificá-lo, então é bom. Ainda que naquele momento não me pareça confortável. Mas se eu não estou confortável, o problema não é a vontade de Deus. O problema é o meu pecado e é o mundo caído onde eu vivo e habito. Então, orar e confiar. E por último, Davi também vai falar aqui sobre descansar. Porque ele diz aqui, olha, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Há aqueles que vivem assim, como se não houvesse de fato um referencial, um norte, uma bússola, um caminho, um guia. Como se não houvesse um absoluto na vida, o bem absoluto e alguém que nos desse a conhecer esse bem. Ele fala, tem gente que vive assim, e no mundo onde a gente vive está cheio de gente assim. Mas ele diz assim, olha, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Isso nos lembra até aquela bênção que Arão, como sacerdote, foi instruído, né, a declarar sobre a vida do povo, né, que era que o Senhor resplandecesse o rosto dele sobre o povo, né, que a luz do Senhor brilhasse sobre o povo. Salvo engano, Números 6 está aqui, achei. Número 6, a partir do versículo 24, a bênção de Arão é assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Olha que essas palavras de Davi aqui, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, né, remete à bênção de
Arão. E ele fala, Senhor, enquanto aqueles vivem perdidos, nós vivemos esperando que o Senhor levante a luz do teu rosto sobre nós. E aí, olha como que ele termina assim, mais alegria puseste no nosso coração, e puseste no coração do que a alegria deles, quando eles dão fartura de cereal e de vinho. Porque aqueles que vivem como se não pudessem conhecer o bem, eles vivem apegados apenas aos prazeres dessa vida, e o coração se alegra com a fartura da comida e da bebida. Mas Davi diz, olha, mais alegria o Senhor tem colocado no meu coração do que no coração desse povo, que é materialista, que é hedonista, que vive apegado apenas ao prazer. E aí, nós já falamos de oração e de confiança. E agora a gente vai falar de descanso. Aí ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi também nos ensina, então, a descansar. Então, é um salmo que fala sobre oração, sobre confiança e sobre descanso. E descanso aqui tem a ver com essa entrega, né, da alma, do coração, que uma vez que confia no Senhor, não fica mais ansioso, né, não vive mais como se fosse resolver as questões na base da própria força ou da própria inteligência, não. Ele descansa no Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o teu coração continuamente ore, busque o Senhor e deposite aos pés dele as tuas angústias e as tuas ansiedades. Que o teu coração confie no Senhor, que o teu coração descanse no Senhor e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e te abençoe ricamente. Em nome de Jesus.